Bom dia, turma. A nossa aula de hoje será sobre termoquímica, continuação da matéria da aula passada. Na aula passada nós falamos então sobre a entalpia, sobre a reação química, falamos sobre os tipos de reação, quando elas são endotérmicas ou exotérmicas, né? Endotérmicas são aquelas reações que funcionam que precisam de calor, né, para poder acontecer, e as reações exotérmicas, então, são aquelas que liberam calor ao gerarem seus produtos. E agora a gente vai dar continuação falando sobre a parte da entalpia. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre o estado padrão dos elementos e dos seus compostos químicos. O que seria esse estado padrão? Tá? Um elemento químico ou um composto, ele vai sempre estar no estado padrão quando ele se apresentar no seu estado mais comum e estável, e isso nas condições normais de temperatura e pressão, que são a 25 graus Celsius e 1 atm. O que seria esse seu estado mais comum? É a forma onde ele é mais comumente encontrada. Então, por exemplo, nós temos a água no estado líquido, os gases, oxigênio e CO2 encontrados na forma de gases, né? O carbono, o grafite na forma de sólido. Então, esses são os estados mais comuns dessas substâncias que estão exemplificadas aí. Então, esse a gente vai ser chamado de estado padrão do elemento químico ou do composto. Quando a substância é simples, né, e ela estiver no seu estado padrão, a gente vai considerar a entalpia dessa substância igual a zero. Então, isso é uma definição, tá? O que significa substância simples? Vamos relembrar lá. Substância simples é aquela substância formada por somente um tipo de átomo, por um elemento químico. Então, quando a gente fala do gás nitrogênio, nós temos N2, formada somente pelo elemento químico nitrogênio N. Quando a gente fala do CO2, do gás carbônico, o gás carbônico, então, não é uma substância simples, porque ele é formado por dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio, tá? Só para relembrar isso. Então, no estado padrão, quem é que vai ter exemplos aí dos elementos das substâncias que terão entalpia igual a zero? O carbono grafite, que a gente viu, o gás oxigênio. Nós temos fósforo vermelho, enxofre randômico, o gás nitrogênio, que eu usei, a prata, o alumínio, tudo bem? São todas substâncias que, se estiverem no seu estado padrão, terão valor de entalpia igual a zero. Então, quando a gente fala da variação de entalpia envolvida na formação de um mol de substância, a partir das substâncias simples correspondentes, com todas as espécies no estado padrão, a gente vai chamar essa variação de entalpia de calor de formação. Tudo bem? Então, esse calor de formação é aquela envolvida na formação de um mol da minha substância. Sempre a partir das substâncias simples. Então, eu tenho um exemplo aqui. Para eu formar a água no estado líquido, por exemplo, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, duas substâncias simples, formando então a água no estado líquido. Então, essa variação de entalpia a gente vai chamar do calor de formação da água. Nesse caso, uma reação exotérmica, ΔH negativo, de menos 286. Outro exemplo, eu tenho a formação da amônia, NH3. Eu estou, então, com gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia no estado gasoso, reação também exotérmica, ΔH negativo, de menos 11 quilocalorias. Então, a gente pode calcular aí a variação de entalpia da reação a partir das entalpias de formação daquelas substâncias que participam da reação que a gente está trabalhando. O importante é que a gente sempre tenha o ΔH calculado pelo H final menos H inicial. O que seria isso? Tá? Vamos usar aqui um exemplo. Eu considero as seguintes entalpias de formação em kJ por mol unidade, né? Então, eu tenho a formação do óxido de alumínio
trióxido de alumínio, né? Menos 1.670, e do óxido de magnésio, menos 604. Com essas informações, pode-se calcular a variação de entalpia da equação representada por... Ele está dando a reação química aqui. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu vou calcular a entalpia de formação de cada um deles separadamente. Eu faço o final menos o inicial. Por quê? Quem é que está sendo formado? Não é o óxido de alumínio que está sendo formado? Sendo o óxido de alumínio que está sendo formado, é ele que entra como final. É como se fosse o final menos inicial, é como se fosse produto menos reagente, tá? Então, os produtos são aqueles que vão terminar. E os reagentes são aqueles que irão iniciar a reação, tá? Por isso que está como H final, menos H inicial. Então, como a nossa entalpia de formação está em kJ por mol, eu preciso ver a quantidade de mols desses elementos, dessas substâncias. A gente vê pela reação química que o trióxido de alumínio possui 1 mol. Tem o coeficiente estequiométrico dele igual a 1 ali na frente. Então, por isso que eu vou fazer 1 vezes menos 1.670. E vou diminuir isso, então, do meu inicial, que é o óxido de magnésio. Para o óxido de magnésio, eu tenho 3 mols. Olha o númerozinho 3 ali na frente do óxido de magnésio. Então, eu vou fazer 3 vezes menos 604. Quando eu fizer essa conta, eu obtenho mais 142 quilojoules. Então, o ΔH, a variação de entalpia dessa reação, na reação de formação do trióxido de alumínio, é de mais 142 quilojoules. Outro exemplo. Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 64,04, e o ΔH de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5 quilocaloria por mol, qual é o ΔH da reação abaixo? Então, sempre final menos inicial. Minha leitura de cima foi errada, desculpa. É o ΔH de formação do óxido de ferro 2, tá? O óxido de ferro 2 é aquele que o ferro possui NOx igual a 2. Então, automaticamente, ele vai estar lá no reagente, o óxido de ferro 3 no produto, tá? Então, aqui nós temos a reação. Ai, mas e se eu não souber qual é a reação? Infelizmente, para isso, você precisa saber a reação, a equação da reação química, tá? Então, eu vou fazer final menos inicial. Eu vou ter trióxido de ferro, né? O óxido de ferro 3, 1 mol, óxido de ferro 2, 2 mols. Então, vou fazer 1 vezes menos 196,5, menos 2 vezes menos 64,04, e aí vai dar menos 68,42, aproximadamente menos 68,4, alternativa letra A. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação abaixo equacionada. Então, eu tenho gás metano reagindo com água, formando monóxido de carbono e hidrogênio. Então, a entalpia da reação a 25 graus Celsius e 1 atm é igual a, ele quer saber a entalpia, e deu as entalpias de formação do monóxido do gás metano, da água e do monóxido de carbono. Então, vamos olhar lá. Eu tenho monóxido de carbono no produto, água e metano no reagente, final menos inicial. Ah, mas ele não deu o calor de formação do hidrogênio. Hidrogênio, substância simples. Logo, o seu calor de formação será igual a 0. Por isso que ele não deu essa informação. Então, vou fazer 1 vezes o calor de formação do monóxido, que é menos 108, mais 3 vezes 0 vai dar 0 de qualquer maneira.
menos a multiplicação dos reagentes, que é 1 vezes menos 75, mais 1 vezes menos 287, porque os coeficientes estequiométricos são todos iguais a 1. 1, 1 e 1, se não está representada, porque esse valor é 1. Tá? Quando eu fizer as contas, eu obtenho, então, menos 254 kJ, alternativa letra A. Outra questãozinha. De acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, eu tenho uma nova equação, ΔH de formação. Eu quero saber o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno. Mesma forma, eu vou pegar produto menos reagente. Eu tenho o calor de formação dos produtos do CO2 e da água e tenho de um dos reagentes, que é o C2H2. Ah, o do oxigênio não tem. Qual vai ser o valor? 0, substância simples. Tá? Então, quando a gente fizer as contas, levando em consideração os coeficientes, sabendo que aqui o coeficiente do dióxido de carbono vai ser 2, nós obtemos menos 1.298,6. Tem que se tomar cuidado com o sinal, porque o valor final do ΔH vai ser negativo ou positivo, dependendo dos valores da conta que você obtiver. Então, se o ΔH de formação é positivo, deve-se colocar positivo. Se ele for negativo, deve-se colocar negativo. E tomar cuidado na hora de fazer a diferença, porque isso pode fazer com que o seu valor... Você encontre um valor com o sinal diferente, você pode ver que nós temos as duas respostas, tanto positivo quanto negativo, tá? Então, tome cuidado com relação a isso. Quando a gente vai falar agora do que seria o calor de combustão. Nós falamos da entalpia padrão, nós falamos do calor de formação, agora o que seria esse calor de combustão? Calor de combustão é a energia liberada na combustão. Lembra, combustão queima. Toda vez que a gente fala combustão, a gente fala queima, a gente fala em reação com oxigênio. Só existe queima quando existe gás oxigênio disponível. Ele é o nosso comburente, ok? Então, é a energia liberada na combustão completa de 1 mol daquela substância que a gente quer queimar, com todas as substâncias envolvidas na combustão no estado padrão. Exemplo, estou queimando, né? Estou reagindo hidrogênio com oxigênio, formando água. Tem carbono grafite reagindo com oxigênio, formando CO2. Tá? Então, esses são exemplos aí de calor de combustão. Então, o mesmo ΔH que pode ser considerado de formação, dependendo da substância, também pode ser considerado de combustão, já que eu estou falando sempre de quilojoule por mol, é a cada 1 mol, tá? Então, o calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Quando eu queimo 80 gramas, qual é a energia que eu libero? Nesse caso, a gente vai precisar calcular a massa molar, porque a gente precisa saber fazer essa transformação, porque ele diz que o mol de metano libera 212. 80 gramas tem quantos mols? Tá? Aqui, ó, ele vai calcular a massa molar do CH4, do gás metano. Eu tenho 1 carbono, então 1 vezes 12, mais 4 vezes 1, 12 é o peso do carbono, 1 peso do hidrogênio, tá aqui, ó. Então, eu tenho que calcular o peso de uma molécula de CH4, 16 gramas. Então, aqui, ó, vocês vão ver que ao invés de eu botar 1 mol de CH4, eu não vou trabalhar, então, com mol. Já que a minha unidade aqui está em grama, eu vou trabalhar, então, com grama. E por isso que eu calculo a massa molar do CH4. E muda este valor aqui, tá? Que vai passar a ser 16 gramas de CH4. E aí, a relação estequiométrica. 16 gramas, uma regrinha de 3, né? 16 gramas está para 212, se libera 212, 80 gramas vai liberar X. Quando eu faço essa proporção, né? 16 sobre 80 igual a 212 sobre X, ou aquela, né? 16 vezes X igual a 80 vezes 212. Vocês vão ver que é a mesma coisa, é só multiplicar em cruz. Obtemos, então, 1.060 quilocalorias.
ok? Questão 2. A entalpia de combustão completa da sacarose. E aí ele te dá a fórmula da sacarose, C2H22A11, é menos 5.635 a 25 graus Celsius e 1 atm, sendo CO2 e água os únicos produtos da reação. Utilizando esses dados e sabendo que o ΔH de formação do CO2 e da água estão dados ali, responda as seguintes questões. A reação de combustão da sacarose é exotérmica ou endotérmica? Para isso, a gente precisa analisar o quê? Né? O que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar o ΔH da combustão, que está aqui, ó, negativo, negativo, reação exotérmica. Tudo bem? Escreva a equação química balanceada da reação de combustão da sacarose sólida. Então, você vai pegar a sacarose, vai reagir com oxigênio e vai formar CO2 e água, e a gente vai ter que calcular os coeficientes estequiométricos dela. Então, como é que a gente faz? Eu vou contar quantos carbonos eu tenho aqui do meu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo eu tenho 12 carbonos. Se eu considerar aqui como 1, vou dizer que esse cara vai ser 1. Vou dar meu start inicial. Se eu tenho 12 carbonos do meu reagente, está vendo que aqui eu não tenho carbono. Eu, obviamente, teria que ter 12 carbonos do lado direito. Então, eu posso chegar aqui e colocar o número 12 no CO2. Agora, eu vou avaliar quem? Eu vou avaliar o hidrogênio. Se eu tenho 1 aqui na frente e eu tenho 22 hidrogênios nessa molécula, quer dizer que eu tenho total 22 hidrogênios nos reagentes. Quantos hidrogênios eu tenho que ter no produto? 22. Mas eu tenho quantos aqui já? 2. Então, eu preciso de 11 hidrogênios. Tudo bem? E assim sendo, finalizo calculando o oxigênio. Eu tenho 11 oxigênios do lado esquerdo e não sei qual a quantidade que eu tenho aqui. Mas do lado direito, eu tenho 2 na molécula e tenho 12 mols por molécula. Então, eu vou ter 24 oxigênios no CO2, mais 11 na água. Então, 24 com 11, 35. 35 oxigênios no meu produto. Então, tem que ter automaticamente 35 nos meus reagentes. Como eu já tenho um 11 aqui, ficam faltando, então, 24. Como a minha molécula é de O2, eu vou precisar de 12 mols de O2. Tudo bem? E, por fim, calcule a entalpia de formação da sacarose sólida a 25 graus Celsius, 1 atm. Então, a entalpia de formação final menos inicial, produto menos reagente. Então, eu vou partir formação do CO2 mais formação da água menos formação da sacarose, formação do oxigênio. Né? Lembrando que a formação do oxigênio será 0. Como eu quero a entalpia de formação, a formação da sacarose, eu vou chamar de X, né? O que eu quero saber, tá aqui, ó. ΔH de formação. Porque ele me deu a entalpia de combustão completa, ele já me deu o ΔH, beleza? Com isso, fazendo as respectivas contas, nós obtemos menos 2.239 kJ por mol, ou seja, a entalpia de formação da sacarose sólida é menos 2.239. Agora, o que seria energia de ligação? Energia de ligação é a energia envolvida ou absorvida na quebra de um mol de determinada ligação química, supondo estado gasoso nas condições normais de temperatura e pressão, que é 25 graus Celsius, 1 atm. Então, a energia de ligação é a energia necessária para quebrar a ligação química. Bem? A quebra de 1 mol, porque eu estou nas condições normais de temperatura e pressão. Eu estou sempre na base de 1, tá? Então, a quebra das ligações será sempre um processo endotérmico. Eu sempre vou precisar receber energia para poder promover a quebra. Nunca vou ter uma quebra que ocorra de maneira espontânea, liberando energia para o meio ambiente.
tá? E precisa ser sempre forçado, porque rompimento de ligação é tornar as substâncias instáveis, tá? Então, quebrar a ligação do gás hidrogênio, né, formando dois mols de hidrogênio puro, isso precisa de um ΔH de mais 435,5. Então, são dados esse exemplo aqui. São dados as seguintes energias de ligação. Então, estou dando a energia de ligação do cloro com hidrogênio, do flúor com hidrogênio, do cloro com cloro e do flúor com flúor. Com os dados fornecidos, é possível prever que a reação que ele te deu possui uma variação de entalpia de qual ordem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar as ligações que nós temos. Eu tenho ligação cloro-hidrogênio, ligação flúor-flúor, ligação hidrogênio-flúor e ligação cloro-cloro. Então, a gente vai calcular cada uma delas. Então, vai vir aqui, ó. Eu tenho, na primeira, eu vou ter 2 vezes o rompimento da ligação cloro-hidrogênio. Tá vendo que tem que romper o cloro-hidrogênio para poder formar o cloro-cloro lá, tá? Mais uma vez a ligação, o rompimento da ligação flúor-flúor. E aí ele está calculando que vai dar mais 1016,7. Agora eu vou lá para o outro lado. Eu vou romper a ligação hidrogênio-flúor, 2 vezes isso. E vou romper a ligação cloro-cloro. Calculando novamente, eu tenho menos 1.369. O que eu faço agora? Não é ΔH? Eu vou para o inicial menos o final. Ai, por que é inicial menos o final? Tá? Porque eu estou falando agora de energia de ligação. Eu quero romper e formar aquele outro produto. Então, eu parto sempre do rompimento. Então, eu vou ter 1.016,7 menos 1.369. Vou ter menos 352,3, então, quilojoule. E se o valor é negativo, a minha reação ela é exotérmica. Novamente, tem a tabela, as energias de ligação, né? E aí, vamos lá. Eu tenho a reação. Ele simplesmente abriu a reação química para a gente ver quais são as ligações envolvidas aqui. Então, eu tenho ligação cloro-cloro, que está aqui representado. Ligação nitrogênio-hidrogênio, NH, está aqui. Tenho ligação HCl e tenho ligação NN. Então, eu vou calcular de novo do lado dos reagentes. Vou romper a ligação cloro-cloro, 58, vezes 3, que é o número de mols. Mais, vou romper a ligação nitrogênio. E por que é 6? Eu tenho quantas ligações aqui? 3 ligações. A cada 1 mol ocorrem 3 vezes. Mas quantos mols eu tenho? 2. Então, é como se eu tivesse 2 vezes cada ligaçãozinha aqui. Então, 2 vezes 3, 6 mols, tudo bem? Agora eu vou lá para o lado dos produtos, faço a mesma coisa. Eu tenho o rompimento da ligação HCl, 103 vezes 6, e tenho o rompimento da ligação NN, que vai ser 225 vezes 1, né? Calculei, menos 843, e aí eu somo, né? Faço 732, e o negativo do outro lado, menos 843, obtém, então, menos 111, ok? Então, para calcular o ΔH, eu vou somar. Bem, eu somo os reagentes e somo os produtos. De novo, a reação representada pela equação abaixo, sabe-se que a energia de ligação, CH, é igual a 98,8. O valor da ligação aqui ele quer saber agora o valor da ligação e vai te dar ele está te dando o ΔH aqui, ele está te dando o ΔH, desculpa, o ΔH aqui da reação, tá? Ele está te dando a variação de entalpia da reação
está te dando um dos calores de formação, automaticamente pede o outro. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tenho na mesma composto ligação C dupla C e ligação CH, tá? E ali, meus produtos, eu não tenho energia de ligação, eu não tenho ligação, porque eu tenho carbono puro e hidrogênio puro, então não tem ligação química do lado dos produtos, só do lado dos reagentes. Então esse 542 é proveniente somente da energia de ligação do próprio reagente. Então, a cada ligação CH eu vou chamar de X. Então, eu vou ter 4X. Desculpa, 4 vezes 98,8. E a reação que eu quero, a energia de ligação que eu quero, C dupla C, eu vou chamar de X. Isso vai ser igual a 542. Calcule, então, mais 146,8 quilocalorias. Então, o gás cloro, amarelo esverdeado, altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com água existente nos pulmões, formando ácido clorídrico, um ácido forte capaz de causar graves lesões internas, conforme a seguinte reação. Então, eu tenho ali C, ligação cloro-cloro, a água, né, ligação hidrogênio-oxigênio, 2 vezes, formando HCl mais o HClO, que é ligação hidrogênio-oxigênio e ligação oxigênio-cloro. Aqui estão as energias de ligação de cada um. Ele quer a variação de entalpia. Então, a gente vai calcular a energia de ligação dos reagentes, calcular a energia de ligação dos produtos e depois somar esses caras. Então, vou ter 1 vezes 243, 2 vezes a ligação oxigênio-hidrogênio, achei mais 1.171 nos produtos. Eu tenho os valores calculados. Porque aqui no final ele colocou negativo, porque formação dos produtos é sempre negativo, tá? Então, eu tenho reagente positivo, produto negativo. E aí, por isso que quando eu somo ou eu subtraio, tá? Vai dar no mesmo. E não coloquei os produtos como negativo. Por quê? Por que eu coloco o produto como negativo? Energia de ligação é energia de quebra. Quando eu estou fazendo um produto, eu estou formando. Então, é o oposto de quebrar. Se a energia de quebra é 431, para eu formar, a minha energia é menos 431. Então, por isso que para os produtos, ela será sempre negativa. E para os reagentes, positiva. Tá? Isso não ficou claro ainda, mas esclarecendo. Então, eu tenho do carbono mais água formando CO2, eu vou ter um estado inicial e um estado final, caminho direto. Eu posso ter também caminhos intermediários. Eu não necessariamente preciso fazer a reação completa, tá? Eu tenho um estado, nesse caso, a combustão completa, que a gente fala, é quando a gente forma o CO2. Mas eu posso ter uma combustão incompleta quando eu formo monóxido de carbono, não chega ao CO2. Eu tenho monóxido de carbono que a gente vai chamar de um estado intermediário. Então, esse ΔH aqui é para a reação completa. O ΔH do estado intermediário é um valor menor do que o da reação completa. E aí é como se ocorressem 2 etapas. Então, para obter o meu ΔH final, o que eu faço? Eu somo os ΔHs intermediários das reações. Isso é conhecido como a lei de Hess, tá? Então, essas observações foram feitas por Germain Henry Hess e ficou conhecida como lei de Hess. Eu não necessariamente, às vezes eu não tenho o ΔH total da minha reação, mas eu tenho a variação de entalpia das reações intermediárias. Então, basta que eu as some para chegar ao meu resultado final. Então, as reações químicas podem ocorrer em várias etapas, porém, verifica-se que sua variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final da mesma. Por isso que ele chama ΔH de H final menos H inicial. Porque quando a gente fala produto e reagente, toda reação tem produto e reagente, tá? Mas o estado inicial e o estado final é um só. Então, considere as afirmações abaixo, segundo a lei de Hess.
Primeiro, o calor de reação depende apenas dos estados inicial e final do processo. Verdadeiro, né? As equações, a gente acabou de falar, dos estados inicial e do final, acabou de ler o que define a lei de Hess. 2. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. O que vocês acham? Verdadeiro. É o que a gente está fazendo, a gente soma, tá? A gente vai somando um por um. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o valor da variação de entalpia? Também. Por quê? Se eu voltar aqui um pouquinho. Se neste caso, nesse exemplo que eu te dei, eu te dou carbono grafite, aqui a reação é carbono grafite mais oxigênio, formando CO2 mais metade de oxigênio. Se eu te falar, aí o ΔH foi menos 110,3. Se eu te escrever a reação desta forma, CO mais meio de oxigênio, formando carbono grafite mais oxigênio. Esse ΔH não será negativo, esse ΔH será positivo, porque eu inverti a ordem da reação. O reagente virando produto, eu coloquei isso aqui vai passar a ser meu reagente e esse passará a ser meu produto. Eu vou inverter. A seta vai estar para o outro lado. Se eu colocar a seta para o outro lado, eu altero o sinal do meu ΔH. Então, se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. Falso, a gente falou que a gente viu que só depende dos estados inicial e do estado final. Né? Se essa 4 tivesse verdadeira, a primeira ela estaria falsa. Okay? Então, a alternativa, desculpa, então a alternativa, a letra C, são verdadeiras as afirmações 1, 2 e 3. Questão 2. Ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como óleo, que consiste em um ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre. A equação global pode ser representada, está aqui o esquema da equação global. As etapas envolvidas no processo são as etapas intermediárias, ele quer o ΔH. Ele está te dando as etapas intermediárias. O que a gente tem que fazer? Mexer, brincar com essas equações de forma que no final eu tenha isso daqui. Então, aqui, ó, eu tenho SO8 mais O2 formando SO2. SO8 está no reagente, certinho. Ó. Mas SO2 está aqui aparecendo na reação? Não, então ele precisa ser eliminado. É que nem como se estivesse brincando, cortando o meu lado esquerdo com o meu lado direito na matemática. Então, como eu gerei um SO2 aqui no lado direito, eu preciso ter um SO2 no lado esquerdo para poder cortar. Mas aqui eu tenho 8 de SO2, aqui eu só tenho 1. Isso pode ficar assim? Não, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 8 também, tá? E aí a gente vai montando. Então, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar a segunda por 8, porque eu preciso eliminar o SO2. Então, aqui eu vou conseguir eliminar 8 de SO2 no produto, 8 de SO2 no reagente, vai ser eliminado. Quando eu multiplico a equação, eu multiplico inclusive o ΔH. Tudo que eu faço, inverter a equação e multiplicar a equação, eu multiplico também o ΔH. O que eu faço na última? Eu preciso ter 8 de H2S2O7. Então, eu preciso pegar essa última aqui, 8, e multiplicar por 8. Então, vai ter 8 de SO3 mais 8 de H2SO4, formando 8 de H2SO7. Quando eu faço isso, 8 desse cara cortou com esse. E eu vou somar todo mundo. Eu corto os que ficam no reagente e no produto. Eu tenho o oxigênio, vai ser somado, que ele está repetido. E aí eu chego na equação final. E do mesmo jeito que eu somo as substâncias, eu somo os ΔHs obtidos. Então, questão 3. Eu estou dando as entalpias padrões das reações de oxidação no ferro e quero a quantidade de calor liberada do 298 Kelvin, 1 atm na reação. 298 Kelvin nada mais é do que 25 graus Celsius, condição normal de temperatura e pressão. Estou te dando a equação final. Então, a gente vai calcular em cima das equações intermediárias da mesma forma. Eu tenho,
óxido de ferro no meu reagente. Meu óxido de ferro que está no produto. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a reação. Automaticamente inverta ΔH. E como aqui eu tenho 2 mols, eu preciso multiplicar para aparecer 2 aqui. Depois, eu tenho o trióxido de ferro aparecendo no produto, tá certinho. 1 mol, 1 mol. Eu só repito ele. Agora eu vou somar os dois lados. 2 de óxido de ferro, mais o oxigênio. Eu vou ter 1 do lado direito e 3 meios do lado esquerdo. Eu tenho que diminuir. 3 meios menos 1, vou obter 1 meio. O ferro foi embora, me sobrou óxido de ferro 3, e quando eu somar aqui, menos 68 quilocalorias. A partir das equações termoquímicas, ele também está te dando 2 equações, formação da água líquida e formação da água gasosa. É possível prever que na transformação de 2 mols de água líquida em vapor d'água, haverá. Então, eu quero transformar água líquida em vapor. Então, o que eu vou ter que fazer? Água líquida será o meu reagente. Água vapor será o meu produto. Então, eu vou ter que pegar a primeira reação e invertê-la. Tá? Eu vou pegar a primeira e vou inverter. E eu não quero 2 mols da água líquida, então eu vou ter que agora pegar depois e multiplicar, então, por 2. Para 2 mols vão ser absorvidos 88 kJ. Eu poderia multiplicar por 2 no início, ou, como aqui no caso do exemplo, eu multipliquei no final, tá? Tanto faz, porque nesse caso eu estava com uma estequiometria simples, tá bom? Se você multiplicasse no início, eu ia ter que multiplicar no início e no final, tá? Porque aqui eu ia ter esse hidrogênio aqui ia ficar multiplicado e esse hidrogênio aqui não, então eu ia ter que multiplicar aqui também, tá? Então, considere as seguintes equações termoquímicas hipotéticas. Eu tenho aqui ABC, A mais B formando C, D mais B formando C e A formando D. Ele quer saber qual é a variação de entalpia de A formando D. Então, a gente vai ter que brincar aqui. Eu vou ter que fazer A mais B formando C e vou ter que fazer C se formando em D mais B. Eu vou ter que alterar a segunda. Né? B vai cortar com B e C vai cortar com C. Mais 5 quilocalorias. Mesma forma, eu tenho as equações intermediárias e tenho a equação total. Ele quer saber a variação de entalpia. Então, a gente vai trabalhar em cima. Eu tenho que ter 3 de carbono grafite, eu tenho que pegar a primeira equação e multiplicar por 3. Como eu tenho que ter formação de C3H8, eu tenho que pegar o C3H8 e inverter no final. E a minha equação intermediária, e aqui eu tenho hidrogênio, tá vendo? 4 de hidrogênio no reagente, eu preciso ter 4 aqui. O hidrogênio já está no reagente, eu preciso ter 4 do lado de cá. Vou multiplicar a primeira por 3, a segunda por 4. E a última eu vou inverter, totalizando, então, menos 24,1. Vou deixar as próximas para vocês fazerem em casa depois, tá? Aqui tá a resolução, né? Então, ele está fazendo da mesma forma, ele quer a reação de combustão do octano e do monóxido de carbono, tá? Ele está te dando as equações intermediárias. E você calcula aí a combustão da gasolina, tá? Isso aí foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula, fique com Deus.